Deixa eu parar aqui. Vamos estudar hoje aqui. Falando de criança, né? Hoje, terça-feira, dia 21 de janeiro, curando as crianças. Duas coisas. Primeiro, se você nunca foi num hospital de câncer de crianças, você deveria ir. Eu, no meu primeiro ano de ministério, tive uma experiência. Eu tinha uma criança na igreja que tinha 1 ano de idade e toda semana eu ia com essa criança. Toda semana não, eu, assim, com uma frequência bem grande com essa criança. A gente ia no hospital, eu ia no hospital e eu acompanhava o processo de quimioterapia com a criança. Eu encontrava ali centenas de crianças. Em Campinas tem centenas de crianças com câncer. Terrível, terrível, uma cena terrível. E segunda, né? Eu falei duas coisas. E segunda, é ruim demais você ver um filho seu sofrendo. É assim um negócio, parece que seu coração vai parar. E hoje a lição ela traz aqui 4 textos, não são 3 não, são 4. O primeiro é Mateus 9, 18 e 26, história de uma menina que morreu e o pai vem desesperado a conversar com Jesus. A gente tem aqui uma mãe, em Marcos 7, 24 a 30, uma mãe desesperada por causa que a filha dela estava endemoniada, estava possessa. Lucas 9, 37 a 43. Aqui Jesus no meio da multidão, né? Um menino, um jovem também possesso, e o pai traz nessa criança, não tem mais solução, não tem mais o que fazer, traz essa criança a Jesus, e Jesus mais uma vez demonstra o seu poder. E João 4, 46 a 54, um oficial do rei que está desesperado porque o filho dele está quase morrendo, uma febre altíssima, e ele ouve que Jesus está indo para a Judéia, né, da Judéia para Galileia, e esse oficial do rei vai conversar com Jesus sobre o filho dele, e Jesus pergunta aquele camarada fala, eu obedeço a ordem, Jesus dá ordem, você não precisa ir lá. E Jesus ele exalta a fé daquele homem até a criança é curada. O que eu tiro da lição de hoje, Jesus curando as crianças, é o seguinte: Jesus, assim como eu, que sou pai e não aguento, e se eu pudesse fazer qualquer coisa para tirar a dor de um filho meu que está doente, eu faria. Jesus, ele veio aqui, ele mostrou que pra gente que o pecado ele tirou do ser humano a ordem natural. A ordem natural é crescer, se desenvolver, ganhar conhecimento, né? Crescer como Jesus cresceu. Ontem nós falamos isso, né? Sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Essa é a ordem natural das coisas. E quando Jesus ele veio aqui, ele justamente quando ele curou essas crianças, ele estava falando, bem, tem coisas que acontecem nesse mundo de pecado que não obedecem à ordem que eu fiz as coisas. Então ele curou como um exemplo de que a ordem certa é essa, não é pai enterrar filho, na verdade não é enterrar ninguém, né? Mas existe uma ordem para as coisas. Eu vejo muito disso em Jesus, que ele veio e deu alguns relances nos milagres, na forma como ele tratava essas crianças e demonstrando o poder dele, o que ele pode fazer hoje por nós. Então, o meu apelo para vocês, qualquer coisa que você precisa, talvez você seja viciado em alguma coisa, você esteja possesso por algum pecado, uma tentação, você tenha dificuldade, ou você tem um amigo que precisa de ajuda, pede para Jesus, ele tem poder para quebrar o poder, quebrar o vício, para quebrar essas tentações que tantas vezes elas vencem a gente, e vencem as pessoas que nós amamos. Então, e como pais, né, a gente pode pedir a Deus para os nossos filhos e com certeza Deus ele não é indiferente. Deus escuta as nossas orações, Deus ama a gente, Deus quer que a gente cresça um bocado em todas as circunstâncias e inclusive Ele quer que as coisas aconteçam numa ordem natural
dentro das possibilidades até ele voltar. E a gente não pode se esquecer que esse mundo aqui, ele é mau mesmo. Então que a gente possa contar com Deus e com Jesus para todas as coisas que a gente precisa. Amanhã, uma terrível advertência, não perca, quarta-feira, uma terrível advertência, a gente vai conversar sobre isso aqui. Falou!